E aí, galera do primeiro ano, espero que vocês possam estar em casa, se guardando, se protegendo, tá bom? Que é o mais importante. Galera, hoje a gente vai dar justamente continuação, né, a nossa aula falando justamente sobre o Egito Antigo, né? O Egito Antigo aí acenando para vocês, né? Uma das grandes civilizações do Crescente Fértil, né? Sustentado aí pelo Rio Nilo. Lembrando que na aula passada, né, a gente trabalhou justamente essa questão política do Egito, né? O primeiro império, o novo império e o antigo império. E hoje a gente vai focar um pouco, né, sobre essa questão da sociedade, da economia e da sua cultura, né, e da sua religião em si. Lembrando que na parte cultural, né, vocês sabem que o Egito desenvolveu essa questão da escrita, né, os famosos hieroglifos, que foi interpretado, né, por Champollion, tá bom? Que foi o historiador, o cientista que conseguiu interpretar, né, a ideia hieroglífica, né, da escrita egípcia, tá bom? Lembrando também que foi no Egito Antigo que desenvolveu-se aí, né, as construções de pirâmides, né, as grandes pirâmides, né? Também construíram, galera, o mastabá, que eram covas feitas em rochas, e os apogeus, né, que eram pequenos obeliscos que também habitava lá, que eles colocavam seus mortos. Lembrando que a religião egípcia tem uma série de fatores, né, uma série de deuses, né? Você tem aí o contexto de vários deuses que vêm justamente da religião egípcia. Porém, a gente não vai focar, né, dentro dessa questão dos deuses egípcios. Não, a gente vai trabalhar essa religião, essa sociedade e a questão da economia de uma forma mais geral, né, mais ampla, tá bom? Então vamos lá, galera, ó. Primeira coisa é tentar identificar a sociedade egípcia. Como vocês podem ver aqui no quadro, né, eu fiz justamente uma pirâmide apontando aí a sociedade egípcia. Então vamos começar, né, de baixo para cima, beleza? Então, galera, aos pés dessa pirâmide a gente tinha os escravos e os camponeses, né, que sustentavam aí, de fato, a sociedade egípcia, né? Você tinha muito nesse período aqui o escravo advindo de guerras, né? Então, se o Egito conquistava outro país, né, outra civilização, eles aderiam ali àquela população como escravo, tá bom? Os camponeses, né, que trabalhavam justamente nessa produção agrícola, né? A gente vai ver lá na economia que a economia era baseada justamente na questão agrícola, né? A gente tem os escribas, né, que por incrível que pareça, tirando o faraó e a sua família, eram os escribas que sabiam ler e escrever, né, na sociedade egípcia, tá bom? Você tem aí como um segundo ponto central os sacerdotes, né, e os nobres, e na primeira linha ali, né, no topo da pirâmide, a gente tem o faraó, né, como vocês já sabem, que eu falei na aula passada, que era visto como um deus, né, pela sociedade egípcia. Você tem o faraó e sua família, tá bom? Galera, aqui do lado a gente tem justamente agora a questão da economia, né? A economia era justamente a agricultura e a pecuária, sendo o Estado dono de toda a produção, né? Dono de todo o meio de produção, tá bom? Então era o Estado aí que financiava justamente essa questão da produção. Lembrando que o Estado levava uma boa parte de tudo isso, beleza? Outro ponto central a se tratar, galera, como eu falei para vocês, é a questão da religião, né? A religião era extremamente politeísta, né? Eram vários e vários deuses a ser adorado, tá bom? Você tem Horus, né? Você tem uma quantidade, você tem aí você tem Anubis, né? Então você tem vários e vários deuses, tá bom, a ser abordado. Quem sabe isso aí a gente pode abordar na nossa próxima aula falando sobre o Egito, né? A gente tem também a ideia do antropozoomorfismo, né? Que é a adoração de deuses, mistura de homem com animal, tá bom? Né? Essa ideia aí. E a gente tem também esse processo de mumificação, né? Aonde os faraós eram mumificados na crença da vida após a morte, né? Que esses faraós voltariam, né? E por isso que era necessário o processo de mumificação. Outra coisa também que vai abordar na nossa próxima aula. Sem contar, né, como eu já falei para vocês, nas construções das grandes pirâmides, tá bom? Então, galera, a aula de hoje fica por aí, tá bom? Eu espero que vocês possam estudar, espero que vocês possam estar focados aí no assunto, e a gente se encontra na próxima aula mais a fundo nessa sociedade egípcia.